Deus odeia o orgulho. Ele repugna qualquer atitude de orgulho. Meus amigos, recentemente surgiu uma polêmica do pastor André Valadão, quando ele estava pregando em sua igreja lá nos Estados Unidos, e ele disse que Deus odeia o orgulho. Na verdade, ele estava pregando sobre o orgulho mesmo, que é o fato de uma pessoa achar que não precisa de Deus e nem de ninguém, mas teve uma conotação totalmente direta ao orgulho gay. E é claro que aqueles que são favoráveis a essa classe se manifestaram. E ele deixou bem entendido que Deus repudia, que Deus odeia, que Deus tem ódio do orgulho gay. E isso levantou questões e alguns se manifestaram e saíram para rebater essa palavra do pastor André Valadão. E um desses que se sentiu doído foi o pastor Hermes Fernandes. E eu quero trazer para vocês aqui o vídeo na íntegra. Mas antes, peço a você que se inscreve no canal, deixa aquele like, comente, compartilhe. Esse vídeo está quentíssimo, bombástico, Dê essa força aí para o nosso canal, tá bom? Sem mais delongas, vamos entrar direto nesse vídeo, você entender direitinho essa história. Bora lá. João Calvino disse: um cachorro late quando o seu dono é atacado. E eu seria um covarde se visse que a verdade de Deus é atacada e ainda assim permanecesse em silêncio. Deus odeia o orgulho. Ele repugna qualquer atitude de orgulho, porque Deus não está com quem se orgulha, Deus está com quem se humilha. O mês do orgulho, eu considero que hoje é o mês que Deus mais repugna na humanidade. Deus não está com os orgulhosos, Deus está com os humildes. A figura do orgulho é Lúcifer. É alguém que, debaixo dos seus atributos e dons e possibilidades, quis se igualar a Deus. Orgulho é dizer: eu não preciso de Deus. O orgulho te leva para um lugar ao ponto de confrontar Deus. Quem é Deus? Deus errou, eu é que sou certo. A gente vive um tempo hoje onde o não crente quer dizer para o crente como o crente tem que viver. Mas o crente não ouve o não crente. O crente ouve a Bíblia, a palavra de Deus. A posição de Deus em relação ao orgulho é clara, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Deus, Ele concede graça para aqueles que vão pelo caminho da humildade. Hoje existe uma agenda dizendo: se você tem pensamentos maus, está tudo bem, Deus te ama. Se você vive uma imoralidade sexual, tem problema não, Deus ama você. Ah, você rouba? Ah, você é ladrão? Tem problema não, Deus te ama também, está tudo certo. Adultério? Não, está tudo bem, isso mesmo. Você ama a sua amante? Isso, viva pelo seu coração. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, e eu me incluo nisso. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus. Vamos dar glória a Deus se você faz parte desse povo lavado pelo sangue de Jesus. Onde eu participei de 2 cultos em 2 igrejas diferentes, na comunidade Refúgio e na igreja Eclésia, ambas inclusivas, afirmativas, e foram experiências realmente maravilhosas. Mas algo ocorreu no culto da noite e que me tocou de uma maneira profunda. Ao término da mensagem, eu voltei para o meu lugar e aproximou-se de mim um homem trans. Ele veio com uma pulseira de couro, tentando colocá-la no meu braço direito. Só que a pulseira não dava em mim. Meu braço é grosso, a pulseira era menorzinha. E ele insistiu, e ele estava chorando, muito emocionado.
Já estava chorando antes, durante a ministração. Estava ele e a esposa, uma colega, inclusive, psicóloga junguiana. E ele foi colocar a pulseira em mim sem explicar. Eu não sabia o que estava acontecendo. Até que eu disse, não precisa, eu levo comigo. E ele disse, sabe por que eu estou lhe dando essa pulseira? Essa pulseira, que está aqui nas minhas mãos agora, está escrito, livrai-me do mal, amém. Ela pertenceu a um amigo, homem trans, que dias atrás, se eu não me engano, uma semana atrás, tirou a própria vida. Se ele houvesse ouvido o que eu ouvi nesta noite, ele não teria se suicidado. Gente, quando ele disse isso, com os olhos cheios de lágrimas, eu me emocionei. Eu senti o peso da responsabilidade que recai sobre os meus ombros, enquanto pregador do Evangelho. E quando eu digo Evangelho, eu não estou falando esse Evangelho de ódio que está sendo disseminado nas igrejas, não. Eu estou falando o Evangelho da graça, o Evangelho do amor, o Evangelho que acolhe, que não julga, que não alimenta em mim a presunção de superioridade moral. Ontem, por um acaso, eu entrei no canal de uma igreja, Igreja Lagoinha, lá de Orlando, cidade em que eu morei por alguns anos. Preguei em muitas igrejas naquela região. E eu me deparei com uma pregação que, gente, meu coração ficou amargurado. Um pastor ainda jovem, que deveria ter a mente arejada, falando coisas do tipo, Deus odeia o orgulho, se referindo ao orgulho gay. E num dado momento ele disse, eu tenho ódio, eu tenho que ter ódio, eu tenho que ter nojo daquilo que é antinatural. Eu fico imaginando, naquele auditório lotado, uma mãe de uma pessoa homoafetiva, o como ela deve ter se sentido. Eu fico imaginando alguém que poderia ter saído dali com o mesmo desejo daquele homem trans que dias atrás tirou sua vida, porque não encontrava aceitação, inclusive entre aqueles que falam em nome de Deus. Gente, isso não é o Evangelho. Pelo amor de Deus, não confundam. Evangelho não é isso. Evangelho não é ódio. É amor incondicional. Queridos, com certeza, uma das coisas mais escabrosas que nós temos visto aí nos dias atuais, por se tratar de uma linha de pensamento onde nós temos que deixar bem claro no que nós acreditamos, o que nós cremos, né, baseado na Bíblia, que é o que falta à vida do cristão. E é bem verdade que quando você utiliza da sua fé e da sua crença, a mídia divulga algo que é contrário àquilo que está sendo ensinado hoje. As práticas esquerdistas, né, práticas inclusivas de algumas igrejas, lógico, não será aceito e não será visto com bons olhos. A verdade é que o pastor André Valadão estava pregando para crentes. E uma das maiores dificuldades que nós vemos nos dias atuais é os que não são crentes querem dizer aos crentes como ser crente. Isso é algo inadmissível. Eu quero pedir a vocês, mais uma vez, se ainda não é inscrito no canal, que se inscreva, deixa o seu like, deixa aqui nos comentários, né? Deixa a sua opinião aqui embaixo sobre esse assunto. Um grande beijo no seu coração, eu sou o evangelista Melquisedeque, eu vou ficando por aqui com esse vídeo e a gente se vê na próxima. Tchau!